Então, pessoal, para esse trabalho aqui da Ladybug, eu usei espaços negativos para construir o desenho e eu mantive todas as proporções gerais do corpo feminino, certo? Então eu vou começar aqui riscando a íris. Eu vou marcar com lápis. Vou fazer isso também no outro olho. Isso tudo para mostrar que as técnicas que eu ensino no curso são as mesmas técnicas que eu uso no meu dia a dia, ok? Então eu já começo aqui a fazer uma leve sombra, né? Um leve contorno. Isso para marcar os traços da personagem. Eu passo uma leve sombra no nariz. Uma leve mancha no lábio inferior. E eu passo também uma leve sombra na margem do rosto. Lembrando que quando é só a mancha, eu afasto o aerógrafo da superfície. E quando eu quero um traço, que nem aqui no caso o traço da boca, eu encosto mais o aerógrafo e aperto menos para sair menos tinta e o traço ficar mais concentrado e mais fino. E agora com o azul da Acrylex eu vou fazer o contorno do olho. Lembrando que eu vou usar aquele efeito de pegar a própria tinta do olho e trazer para dentro do olho aqueles pequenos traços para dar aquela sensação de degradê, né? E também fica uma textura bem legal. Lembrando que é só pegar a tinta que você já colocou e puxar, fazendo pequenos tracinhos para ficar esse degradê bem texturizado. Você pode fazer isso também com aerógrafo, né? Mas eu prefiro dar esse acabamento com o pincel. Então agora eu vou seguir aqui fazendo o outro olho. Eu vou seguir com o mesmo processo. Tem pessoas que pensam que as técnicas que eu passo no curso não são as técnicas que eu uso no meu dia a dia, né? E aqui eu deixo claro que são as mesmas técnicas, são os mesmos processos. Não existe nenhum segredo que eu guardo só para mim. Tudo que eu passei no curso são todos os processos que eu uso no meu dia a dia, no meu ateliê. São as técnicas que fazem o meu trabalho render mais do que o trabalho de outros escultores, né? E é por isso que vale a pena levar a sério as técnicas que eu passo no curso. São técnicas simples, né? Mas que se o aluno souber aplicar de maneira correta, com certeza vai aumentar a qualidade do produto e também o tempo de produção. E agora eu venho com o preto, fazendo a pupila. Em cima da pupila eu faço aquela região de sombra. E depois passo um leve contorno
em toda a íris. Você pode deixar essa parte de cima um pouco mais escura. E fazer o mesmo processo no outro olho. E agora eu faço essa parte dos cílios, né? Primeiro eu faço a mancha, essa parte escura, e depois eu saio com os cílios conforme o modelo que eu estou usando, né? Conforme a minha referência. Passo uma leve sombra ao redor do olho. Faço o mesmo processo no outro olho. Antes de você fazer esse processo direto na escultura, você pode testar isso várias e várias vezes num papel ou num pedaço de isopor, para você ir pegando a prática e fazer sem ter medo de errar, ok? E agora eu vou fazer o efeito de luminosidade na mecha, né, de cabelo. Vou seguir com aquele processo de deixar as extremidades mais carregadas, mais manchadas, e quanto mais me aproximo do meio do cabelo, né, da franja, mais eu vou afinando o traço e mais eu vou encostando o aerógrafo na superfície. Então eu começo aqui a carregar as margens da mecha de cabelo. Vou fazer o mesmo processo em cima. E vou deixar um corredor de luz no meio. Ok? Então começo manchando com traços largos, né? Vou fazendo esse peso, vou deixando mais carregado. Deixo um corredor de luz no meio da franja. E agora, com pequenos traços, eu vou chegando mais até o corredor de luz. E eu encosto mais o aerógrafo para o traço ficar mais fino e deixar essa sensação de fios, ok? Faço o mesmo processo em cima. Os traços eles podem se encontrar no meio do corredor de luz, mas o importante é não fechar o corredor de luz para dar essa sensação de brilho. Aqui está o corredor de luz. Eu vou só encontrar os traços, né?
mas eu mantenho a região de luz para dar essa sensação de brilho. E o mesmo processo eu vou repetir em todo o cabelo. Vou fazer esse pedacinho aqui do cabelo. Vou isolar a orelha e vou repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer na mecha de cabelo. Eu vou fazer também nessa região do cabelo. Então eu começo manchando. Esse processo vocês já conhecem, né? É um processo que não tem segredo, mas por incrível que pareça, muitos escultores não conhecem a forma correta de pintar cabelo. E a forma correta, ou pelo menos que me agrada bastante, é essa forma que eu estou passando para vocês. Só trazer a mancha, deixar o corredor de luz e depois fazer uns traços mais finos, se encontrando na região iluminada. Para cada traço, você aperta uma vez o gatilho, encosta bastante o aerógrafo na superfície e você consegue um traço mais fino. É necessário que você treine todos os dias os exercícios que eu passei no módulo de aerografia, para você ter esse desempenho de fazer sem errar e de fazer sem medo. Ok? Então eu sigo aqui fazendo alguns tracinhos. E você já vê que ficou com um aspecto de cabelo, né? De um cabelo bem iluminado, com bastante brilho. E na região da cabeça, você segue fazendo o mesmo processo. Você vê que são as técnicas que eu passei para vocês no curso e são as técnicas que eu uso no meu dia a dia. Eu uso o mesmo processo, só que agora com traços longos. São traços finos, mas eu faço questão de deixar eles mais longos, porque a região que estou pintando é maior, né? Somente isso. E depois é só você carregar mais as extremidades da região do cabelo e você vai conseguir o mesmo efeito que você conseguiu na franja e nessas mechas de cabelo. Certo? Então eu deixo aqui o corredor de luz e é o mesmo processo que eu usei para fazer todo o cabelo. E agora, com um pedaço de EVA, eu vou fazer um círculo e eu vou pintar as bolinhas da fantasia da personagem, ok? Só encostar
e você vem colorindo para dar o efeito de bolinha, certo? Esse processo você pode repetir em toda a máscara e em toda a fantasia da personagem, em todo o uniforme da personagem. Lembrando que esse efeito você pode fazer com outras formas também, né? Tudo vai depender do personagem que você estiver fazendo. Às vezes tem uma estrelinha, uma gotinha, enfim. E você pode estar fazendo isso com EVA para ficar uma pintura mais recortada. E para isso a gente usa essa forminha, né? Então não tem segredo, só você repetir esse processo em todo o corpo. E agora com o branco eu vou fazer alguns efeitos no olho e com o vermelho eu vou fazer os lábios da personagem. Então eu começo aqui fazendo o lábio superior. Se você tiver dificuldade em fazer direto, você pode estar fazendo um desenho preliminar com lápis, bem leve, e depois é só seguir preenchendo com a tinta. Para o lábio inferior, eu vou usar um efeito com a tinta branca. Esse efeito é para dar luminosidade, né? Então a gente começa fazendo só o contorno do lábio. E no meio do lábio, a gente acrescenta a tinta branca para a gente fazer um degradê, para a gente achar o tom de rosa, e nisso o lábio ficar com a sensação de molhado, de iluminado, certo? Então eu gosto bastante de usar esse efeito de misturas de tintas, certo? Nesse caso, a tinta branca, para a gente achar um tom mais claro de vermelho e assim obter esse efeito de brilho, né? E agora com o branco a gente vai fazer o tom de rosa. E a gente vai aplicar esse tom no meio do lábio. Se você quiser deixar só nessa tonalidade, fica legal. Eu gosto de dar alguns pontos de luz para aumentar o brilho do lábio. Então, se você preferir esse brilho, é só concentrar um pouco mais o branco e vai dar essa sensação de luminosidade. Ok. Então agora eu vou fazer o brilho do olho, ok? Eu vou usar aqui o cabo do pincel para fazer
esse brilho maior. A luminosidade vem daqui, dessa direção. Então eu mantenho os dois focos de luz nesse lado, os focos maiores, né, de luz. Você pode estar usando também um palito de churrasco, né, conforme eu mostrei no curso. E agora eu coloco um foco de luz menor, certo? E está aí o rosto da nossa personagem, com todas as técnicas que eu passei para vocês no curso, ok? Então está aí, pessoal, a nossa personagem. Para desenhar eu usei espaços negativos, ok? Eu escalonei os braços separados e depois colei eles com poliuretano, da mesma forma que eu ensinei para vocês no curso. Eu mantive as proporções do rosto feminino e também mantive as proporções do corpo feminino. Então, sem dificuldades, eu já sabia como é que era todos os processos dos músculos, de todo o corpo, né? Porque eu já tenho isso decorado e eu também passei para vocês isso. Então, por isso que a minha personagem está toda estruturada e está bem esculpida, né? Porque eu usei as técnicas que eu passei para vocês. Então está aí as dimensões da peça. Por mais que ela esteja numa posição que eu comecei primeiro com espaços negativos, isso não impede de eu aplicar também as proporções do corpo feminino, tá ok? Então é isso, pessoal, até a próxima.